Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal. Hoje estamos ainda falando das parábolas de Jesus Cristo, as histórias que ele contou no Sermão da Montanha, coisa muito interessante que vai nos fazer crescer na graça e no conhecimento. É muito importante você conhecer a história de Jesus Cristo para o seu crescimento espiritual e abrir os seus olhos para o reino de Deus. Precisamos de Jesus Cristo, sozinho não chegamos a lugar nenhum. Ele é a ponte que leva o homem até Deus. Hoje nós vamos ouvir a parábola dos trabalhadores da vinha. Conta-se que um homem saiu a contratar pessoas para trabalhar na sua vinha. E passando pelas ruas e praças, foi encontrando pessoas desocupadas e chamando para trabalhar para consigo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Outra parábola que chama a nossa atenção é a parábola dos trabalhadores da vinha. Em Mateus capítulo 20, versículo de 1 ao 16, conta uma história que um proprietário de terra contrata trabalhadores em diferentes momentos, ou seja, horário do dia, mas paga a todos o mesmo salário, independentemente de quanto tempo trabalharam. À primeira vista, isto parece mesmo injusto. E é exatamente mesmo esta reação que Jesus está provocando nos seus ouvintes. A parábola começa com o proprietário saindo de manhã cedinho para contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Ele concorda a pagar um denário, um salário padrão para um dia de trabalho. Até aqui tudo parece normal e justo, mas o proprietário sai novamente às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e até mesmo às 5 da tarde, contratando cada vez mais trabalhadores. Quando encerra o expediente, que chega a hora de pagar os trabalhadores, o proprietário começa pelo último contratado, pagando a cada um deles um denário completo. Naturalmente, os trabalhadores que foram contratados primeiros ficam indignados porque eles trabalharam o dia todo sob o sol escaldante e recebem a mesma quantia do que aqueles que trabalharam apenas uma hora. Mas o proprietário responde: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que eu dei a você. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Conforme está escrito em Mateus 20, 13 e 15. Por que alguém que trabalhou apenas uma hora devia receber o mesmo daquele que suportou a longa jornada do dia? A resposta está na natureza da graça de Deus. A parábola não é só sobre salário justo, mas sobre a generosidade abundante de Deus, que excede as nossas expectativas e cálculo humano. Jesus está ilustrando uma verdade fundamental do reino de Deus. A salvação não é ganha pelo mérito humano, mas pelo um dom, um gratuito de Deus, como Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Esta parábola nos faz lembrar que não podemos ganhar o favor de Deus pelas nossas próprias
desobras ou esforços, seja alguém que serviu a Deus fielmente por toda a vida ou alguém que se voltou a Ele no último momento, a graça de Deus é igualmente disponível e abundante. A parábola dos trabalhadores da vinha também aborda o ciúme espiritual. Os trabalhadores que foram contratados primeiro ficaram ressentidos quando viram os outros recebendo a mesma quantidade em pagamento, e da mesma forma, às vezes podemos também ficar ressentidos quando vemos Deus abençoar a outro que parece menos merecedores aos nossos próprios olhos. Esta parábola nos desafia a celebrar a graça de Deus para com os outros, em vez de questioná-la. Além disso, esta parábola nos convida a refletir sobre as nossas motivações para servirmos a Deus. Estamos servindo mesmo por amor e gratidão ou por uma expectativa de bênção? O proprietário na parábola foi justo com todos os trabalhadores, pagando o que havia prometido, mas ele também foi generoso além das expectativas com alguns. Isso nos lembra que Deus é sempre justo, mas sua graça frequentemente excede a nossas compreensão de justiça. A parábola dos trabalhadores da vinha também nos oferece uma perspectiva importante do tempo e da oportunidade no reino de Deus. Os trabalhadores contratados por último receberam a mesma recompensa dos que os outros que chegaram primeiro. E isso pode ser visto como uma mensagem de esperança para aqueles que chegam tarde ao reino. Nunca é tarde demais para receber o chamado de Deus e receber a sua graça em abundância. Por fim, a parábola dos trabalhadores da vinha nos desafia a repensar os nossos conceitos de justo e de injusto. Na economia do reino de Deus, a generosidade triunfa no meio da justiça estrita. Isso não significa que Deus é injusto, mas que a sua justiça é temperada por uma misericórdia e generosidade que frequentemente desafia a nossas expectativas humanas, como está escrito em Isaías 55 e versículo 8 e 9, que diz: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e nem os meus caminhos são o caminho de vocês. Declara o Senhor: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, vemos a grande generosidade e o amor de Deus e a fidelidade à sua própria palavra, que assim como contratou com cada um dos trabalhadores, assim ele pagou direitinho a alguns deles por ter trabalhado desde a primeira hora, porque na época a jornada do dia era das 6 da manhã às 6 da tarde, portanto, eles receberam o salário prometido, assim como os demais também receberam. Uns que entraram às 9, outros ao meio-dia, outros às 3 da tarde, outros que entraram às 5 horas e trabalharam apenas 1 hora na sua diária toda e receberam o mesmo valor.
Portanto, assim é no reino de Deus. Você que já tem muitos anos na igreja, muito tempo de crente, aqueles que estão entrando nos dias atuais, vai receber o mesmo galardão e favores que você recebeu. Portanto, meu irmão, se alguém for agraciado por Deus na sua frente, não fique com ciúmes, saiba que Deus faz como quer, porque a obra é dele e o dono da seara é ele. Foi esse o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!